Bora lá, pessoal. Página 110, aula 45, exponenciais e logaritmos. Nesta aula, nós vamos amarrar o conceito de exponencial e logaritmo em forma de função e em forma de inequação. Função vocês já sabem, né? Função, a gente constrói os gráficos, estuda crescente, decrescente, o seu comportamento, qual que é o padrão. Então, eu trouxe algumas telas que eu vou mostrar e eu fiz quatro vídeos de construção no GeoGebra, um de exponencial crescente, exponencial decrescente, logaritmo crescente, logaritmo decrescente. E aí vocês vão praticar também até ficar familiarizado, acostumado com o tipo de gráfico e o comportamento deles, tá? Então, nós não vamos fazer construção manual, como a apostila sugere. Então, eu estou juntando a aula 45 com a aula 46. Na aula 45, na página 111, nós temos dois gráficos, ó, esboço o gráfico da função, esboço o gráfico da função. É uma exponencial crescente e uma decrescente. A gente vai fazer pelo GeoGebra. E na aula 46, na página 112, mais dois gráficos a gente faria. Logaritmo crescente, logaritmo decrescente. Isso nós vamos fazer no GeoGebra, juntando até para estudar melhor esse comportamento. Bom, então o que nós estamos percebendo aqui na função exponencial, e a gente vai ter clareza maior sobre isso quando a gente estiver construindo os gráficos, que o que vai diferenciar a curva de crescimento ou de decrescimento de uma função exponencial é a sua base, não é o x que é incógnita. Aí fala assim, função exponencial. A incógnita está no expoente. Incógnita que a gente tem na função como variável independente. O domínio, variável independente. Qual que é o domínio, então? Tem alguma restrição? Não. O domínio de uma função exponencial é o conjunto dos números reais. O que isso significa? Que o x, que é o expoente, ele pode ser qualquer número real, certo? Então, quem vai diferenciar se ela é crescente ou decrescente é a sua base. Se a base for um número maior do que 1, base maior do que 1, significa que nós vamos ter uma exponencial crescente. Se a base for um número que estiver entre 0 e 1, certo? Maior do que 0, mas menor do que 1, nós vamos ter uma decrescente. Então, notem que para se determinar, se encontrar uma função exponencial decrescente, o intervalo é infinito, claro, porque está dentro do conjunto dos reais, mas ele é bem limitado. São números decimais que estão entre 0 e 1. Por exemplo, meio, 1 sobre 2, certo? Então, nós vamos ter esse comportamento. E as funções logarítmicas, como elas funcionam? Bom, então vamos lá. A gente está vendo que uma função logarítmica, a variável independente, que é o domínio, está no antilogaritmo. E a função, que é a variável dependente, que é a função, ali, f de x ou y, é o logaritmo. É o logaritmo. Então, o que a gente vê? Existe restrição? Sim, existe restrição. Porque a gente já viu em algumas aulas que o antilogaritmo tem que ser maior do que 0. Notem aqui, ó,
que ela vindo crescente, né, vindo lá do menos infinito na função, ela vem beirando o eixo y, o eixo f de x, mas ela não passa para o lado esquerdo. Por quê? Porque o lado esquerdo do eixo x são números negativos. E ele não pode ser negativo. Esse x aqui não pode ser negativo, pela condição de existência do logaritmo. Né? Então, tem essa barreira, sim, tem essa barreira. Na função exponencial, de novo, tá? Na função exponencial, a variável independente, o domínio, está no expoente e não existe restrição. Ele pode ser qualquer número real. Pode ser negativo, positivo, fração, pode ser qualquer número real. Já na função logarítmica, ele está no antilogaritmo. E aí sim, ele precisa ser positivo. Então você não vai ver um gráfico, né, cortando lá para o lado negativo por conta dessa condição de existência. Beleza? E aí, o que faz ela ser crescente, que é essa primeira aqui da esquerda, ou ela ser decrescente, como essa da direita? A base também, assim como a função exponencial é a base, e aí vai funcionar a mesma regra. Então, assim, é até melhor quando a gente estuda elas juntas, né? A base, se a base for maior do que 1, porque a base também tem condição de existência, né? Tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, essa base aqui. Então, quando essa base for maior do que 1, tá vendo? Não é maior ou igual, porque ela tem que ser diferente, né? Quando ela for maior do que 1, é uma logarítmica crescente. E quando ela for decimal entre 0 e 1, ela será decrescente. Agora, gente, construir, certo? Construir. Então tá aqui o meu vídeo, eu construindo, certo? Construindo no GeoGebra. Fiz no GeoGebra de computador, né? Porque estava gravando a tela aqui, já estava com as telas aqui, ficou mais fácil de manusear. Mas você já sabe, a gente já fez na live, já fez em atividade. O GeoGebra do smartphone, né, do celular, mesma coisa, são os mesmos comandos, são funções bem simples, né? 2 cliques a gente consegue criar, a gente consegue ver. Então você pode fazer tanto na versão para o computador ou na versão para o celular. É a mesma coisa. O importante é você fazer, tá? Não ficar, mais uma vez, ficar só passivo, né? Olhando os vídeos serem feitos, serem construídos. Então aqui eu tenho a tabela, né? Este exercício eu mudei só a ordem. Esse é o 2 da página 111, exercício 2 da 111. Eu comecei pela decrescente. Tá vendo aqui, ó, a base é meio, 1 sobre 2. Na apostila está escrito 0,5. Tá? Então, só tem essa diferença. Tem o cálculo e tem o gráfico para a gente poder conferir. Não era para soltar o vídeo, era para passar a tela. Pronto. Nós temos a logarítmica crescente, nós temos o exponencial crescente e o exponencial decrescente. Nesta última, eu habilitei todas as 4, tá? Então, a primeira parte da construção, esse aqui eu fiz um pouco mais rápido, porque a gente já tinha, né, caminhado fazendo 3, eu só fui ocultando os outros, e aqui eu coloquei as 4, até para vocês verem lá o comportamento delas. Mudei de cor depois, para que ficasse bem claro, né? As 4, 2 crescente exponencial e duas exponenciais crescente e decrescente e 2 logarítmicas crescente e decrescente, também no mesmo gráfico, tá? Muito bacana, que seria bem difícil de fazer isso na mão, né, para a gente poder comparar, aí é uma maravilha. Beleza? Então façam, treinem as funções. Agora a gente vai para a segunda parte da aula. Lembra lá, a aula era função e inequação. A inequação, isso aqui é uma equação, certo? É uma sentença matemática fechada.
falar da definição clássica de equação, sentença matemática fechada. A gente tem uma incógnita e nosso objetivo é descobrir o valor dessa incógnita. Beleza? Tem um conjunto de solução. Beleza. Então, aqui a gente tem aquele primeiro tipo, né, de equação logarítmica que a gente estudou. Base 2, base 2. Então, significa que 3x menos 5 é igual a 7. Resolvi, certo? Letra para um lado, número do outro, papapá. Tá, e inequação? Mesma coisa, certo? Só que ela é uma sentença matemática aberta, né? Por quê? Porque ela prevê sempre um conjunto solução. Porque notem aqui o que está acontecendo aqui, olha. Eu tenho log de 2x menos 2 na base 3 tem que ser menor do que o log de 12 na base 3. Beleza. Então significa que o 2x menos 2 tem que ser menor do que 12. Mas, professor, por que tem esse zero menor do que 2x menos 2? Por conta da comprovação das raízes. Por conta da incógnita estar no antilogaritmo. E o antilogaritmo ter que ser maior do que zero. Tem que ser maior do que zero pela condição de existência. Então, a gente repetiu muito isso quando estudou equação e continua valendo para a inequação. O antilogaritmo tem que ser maior do que zero. Então, se isso aqui é maior do que zero, zero é menor do que ele. Então, esse aqui é uma resolução, digamos, mais elegante. Você já cai direto no conjunto solução. É obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório. Você já sabe, a gente estudou isso, eu já mostrei isso para vocês, inclusive a gente estava no presencial ainda, certo? Esse tipo de solução. Então, você está achando confuso manter o zero aqui por conta da comprovação da raiz? Faça sem, faça aqui direto. Eu tenho um exemplo aí que eu fiz separados, tá? Então 2x menos 2 menor do que 12. Então aqui a diferença é o seguinte, olha, esse 2 ele tem que sair, beleza? Ele tem que sair para a gente isolar o x. Ele sai para os dois lados, ó. Ele sai para lá e ele sai para cá. É isso que acontece. Então, ó, menos 2 aqui, vai mais 2 para lá e 2 para cá. É esse 2 aqui e esse mais 2 aqui. O 2 que está multiplicando sai dividindo, sai para os dois lados também. Sai dividindo para cá, sai dividindo para lá, para resolver tudo de uma vez só. 2 dividido por 2 dá 1. 12 mais 2, 14 dividido por 2 dá 7. Olha como já cai no conjunto de solução, certo? Solução. X tem que ser maior do que 1 e menor do que 7. Então, esta é uma forma de resolver mais elegante, que a gente não precisa voltar, não preciso voltar lá, eu já caí direto para poder comprovar, certo? Então, aqui, né, a gente tem, olha aqui, ó, log de 3 na base 3, propriedade imediata. Log de 3 na base 3 é 1. Então, significa que aqui, ó, ficou, aqui é uma, essa aqui é outra, tá? Eu me confundi um pouquinho agora. Então vamos nessa aqui primeiro. Olha aqui, esquece essa do lado direito um pouco aqui. Olha. Então eu tenho que o log de 2 menos 5x na base 3 tem que ser menor ou igual a log de 3 na base 3. Bom, log de 3 na base 3 é igual a 1, certo? Então eu tenho que fazer o seguinte. Tá errado, hein? Acho que tá errado. Bom, a condição de existência primeiro, condição de existência. Essa parte aqui tá errada. Dois menos 5x menor ou igual a 3. 3 por 3 dá 1, log de 3 na base 3. Então tá certo. Tá certo, gente, tá certo. Eu acabei dando uma confundida também, mas tá certo. Então vamos resgatar. O que seria esse CE? Condição de existência. Então, tá vendo? Aqui a opção foi fazer separadamente. Então, primeiro, vamos só se concentrar aqui na condição de existência. Então, para este logaritmo existir, a gente sabe que 2 menos 5x ele tem que ser maior do que zero, porque não pode dar negativo aqui. Então, resolvendo aqui, eu fiz o seguinte, olha, como o 5x é negativo, ele tem que mudar de lado o sinal da inequação também,
certo? É igual vai acontecer aqui, ó. Ele mudou o sinal da inequação. Porque notem, ficaria assim, ó, passa esse 2 para lá, ficaria menos 5x maior do que menos 2, multiplica tudo por menos 1, muda o sinal de todos os termos. O menos 5x vira mais 5x, o sinal que era de maior vira de menor, e o 2 que era negativo vira positivo. Passei o 2, então, primeira parte da resolução, condição de existência. O x tem que ser menor do que 2/5. Agora eu vou para a resolução, que eu achei que teria resolvido assim, o log de 3 na base de 3 dá 1. Mas não, aqui se o log ele só igualou, certo? 2 menos 5x tem que ser menor ou igual a 3, que é o 3 que está do outro lado, não o resultado. Também nem daria para colocar o resultado, teria que aplicar a regra do vai por baixo, se fosse colocar o resultado. Eu confundi mesmo. Bom, então aqui aconteceu a mesma coisa, certo? Mesma coisa. Então, notem que esse 2 vai para lá, fica menos 5x menor ou igual a 3 menos 2. Esse 3 menos 2 dá 1. Vou multiplicar tudo isso por menos 1, certo? Tudo isso por menos 1. O 5x que era negativo vira positivo. O sinal de menor vira maior. E o 1 vira negativo. Passo 5 dividindo, está dizendo que o x tem que ser maior ou igual a menos 1 sobre 5. Então, o x tem que ser menor do que 2/5 e maior ou igual a menos 1 sobre 5. Tem mais um exemplo aqui, esse sim, certo? Esse sim, a gente tem que colocar eles na mesma base de potenciação para a gente poder derrubar o expoente, lembra? Então, se eu tenho 10 elevado a 5 menos 15x maior do que 1, eu sei que 1 pode ser escrito em forma de potenciação, 10 elevado a 0, que dá 1 também. Olha lá, base igual dos dois lados, certo? Serve igual a equação, base igual dos dois lados, derruba o expoente. Derrubando o expoente, o 5 que era positivo passou para lá negativo. Então, notem que ele está negativo, certo? Então, na inequação, a única diferença é essa. Quando a gente multiplica por menos 1 ou divide, o sinal da inequação muda. Então, ó, multipliquei este lado por menos 1 e multipliquei aquele outro lado por menos 1. Vira positivo. O sinal era de maior, vira menor. O 5 era negativo, vira positivo. Então, quando a gente faz isso, essa operação muda o sinal de todo mundo, inclusive da inequação. Tá? E aí a gente chega na resposta 1 sobre 3. Bom, aqui eu vou deixar alguns para vocês praticarem no caderno, tá? E então copia, tenta fazer sem olhar a resposta. Depois vocês conferem a resposta aqui. Aqui eu fiz completinho. Coloquei, separei sempre em duas partes. A primeira parte é a condição de existência, a segunda parte é resolver a inequação. Primeira parte, condição de existência, segunda parte, resolver a inequação. Sempre em duas partes, como foi aquele primeiro exemplo, certo? Primeira parte, condição de existência, segunda parte, resolver a inequação. Condição de existência, x menos 1 tem que ser maior do que 0. Essa é a condição de existência, descobri. Segunda parte, se o log disso na base 2 tem que ser menor do que o log de 3 na base 2, logo a gente conclui que x menos 1 tem que ser menor do que 3. Resolvo, depois eu coloco o conjunto solução. Certo? Sempre da mesma forma. Mais para praticar no caderno, mais alguns exemplos aí para vocês resolvidos. E por último agora um desafio, né? Só um para colocar no formulário, para vocês terem tempo para assistir o vídeo e fazer os outros exercícios e fazer as funções. Beleza? Beleza? Deixa anotadas as dúvidas aí, na hora da live a gente faz junto. Bom, na apostila. Bom, como nós estamos estudando a aula 45 e 46, nós temos exercícios na página 110 e na página 112. Ambas as aulas têm 4 exercícios bem simples para fazer. Aqui eu vou deixar a solução do praticar no caderno, né? Como sempre, para vocês conferirem se vocês estão fazendo direitinho. E aí eu vou ficando por aqui. Beleza, gente? Valeu, até mais.